Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo bom? Tudo certo, prof. Boa noite. Quem que vai apresentar hoje? Hoje sou eu, a Daniela e o Lucas. Um minutinho, vou falar. A Lara? Não, quem que tá falando? Isso, sou eu, a Lara, Daniela e Lucas Eduardo. Tá. Carlos Eduardo tá aí? Tô aqui, Carlos... prof. Perdão. Caterine? Presente. Daniel? Daniela? Presente. Eugênio? Presente. José Lins? Presente. Júlia? Presente. Lara de Paula, que vai apresentar. Lucas Amaral, que não vai apresentar. Professor. Lucas Eduardo, que vai. Lucas Mota. Presente. E Michele. Eita, que barulheira. Pessoal, pode ir colocando a apresentação, então. Daí a gente... Vocês conseguiram o caso clínico também? Sim, fizemos também. Então, pode colocar a apresentação, daí a gente discute no final os pontos principais, tá? Beleza, eu vou começar então. Tô conseguindo me ouvir? Sim. Sim, aham. Ok. Quem vai apresentar hoje, como a Lara falou antes, sou eu, Daniela, a Lara e o Lucas Eduardo. A gente vai falar sobre as complicações crônicas do diabetes mellitus tipo 2. Aqui é um resuminho do que a gente vai falar. Começar lembrando o que é diabetes mellitus, falar um pouquinho das complicações agudas que também podem ocorrer, e focar nas complicações crônicas, nos tipos de complicação, como prevenir as complicações e o caso clínico no final. Então, relembrando do que foi falado já nas outras aulas, o diabetes mellitus tipo 2 é um distúrbio metabólico crônico, que é muito comum na nossa população, e ele resulta tanto de influências genéticas como influências ambientais. Caracteriza-se por níveis elevados de glicose plasmática, que também vai levar a alterações de metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Não só na glicose, né? Se desenvolve pela baixa resposta dos tecidos à insulina e está associado à redução de secreção de insulina pelo pâncreas também. No caso aí, a resistência insulínica que acaba sendo desenvolvida, né? E a hiperglicemia, quando ela se torna persistente, seja por estar muito alta ou por muito tempo, ela está relacionada com o surgimento de complicações agudas e crônicas que causam danos em diversos tecidos e órgãos. E a diabetes mellitus, ela causa comprometimento da qualidade de vida e está relacionada a altas taxas de morbimortalidade. E aí a gente vai tratar algumas das morbidades que ela pode causar aqui hoje, né? De complicações agudas. Elas também podem acontecer nos pacientes com diabetes tipo 2, apesar de elas serem mais comuns em outros tipos de diabetes, como o diabetes mellitus tipo 1. É mais comum a gente ver complicação aguda em outros perfis de diabetes mellitus, né? Mas também pode acontecer no diabetes tipo 2, que, por exemplo, acetacidose diabética, estado hiperosmolar
hiperglicêmico, acidose lática e hipoglicemia. Só que esse não é o foco da apresentação de hoje, né? A gente vai falar mais sobre as complicações crônicas, mas elas existem. As complicações crônicas, elas são muito comuns e representam as principais causas de morbidade e de mortalidade entre os pacientes com DM2 e tem relação direta com o tempo de doença e com o grau da hiperglicemia, principalmente as complicações microvasculares, que eu vou falar daqui a pouquinho. Elas estão associadas também a outros fatores de risco, então se a pessoa tem dislipidemia ou pressão alta, a hipertensão, né? Se fuma, se não pratica atividade física, esses riscos aumentam bastante. E, de forma geral, o diabetes tipo 2 está relacionado, não só o diabetes tipo 2, mas os diabetes, né? Está relacionado a um desenvolvimento acelerado de aterosclerose, que vai levar a alterações macro e microvasculares, que vão ocasionar as complicações que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os mecanismos exatos assim, pelos quais essas alterações acontecem, a nível micro e macrovascular, ainda não são muito bem elucidados, mas é claro que está relacionado com o diabetes tipo 2. E a principal forma de prevenir essas complicações crônicas é através do controle glicêmico. Aqui tem um resuminho dos órgãos, tecidos, que a diabetes vai acabar afetando, pensando em complicações crônicas. Daí, compartilhar os slides com a galera depois, poder ler bonitinho, não vou ficar lendo cada um aqui agora, né? Mas esses são os principais órgãos e tecidos que a diabetes vai acabar afetando a longo prazo. Aí, as complicações crônicas do diabetes, elas são divididas basicamente em macro e microvasculares, como eu tinha falado antes. E as microvasculares, elas estão diretamente relacionadas ao grau de hiperglicemia do paciente. Então, quão descontrolado está esse diabetes e o tempo de doença. Então, quanto mais tempo desenvolver o diabetes, maior a chance de desenvolver essas complicações. E vários fatores estão relacionados com as complicações. Como eu falei antes, não são todos muito bem elucidados, mas o principal deles é a hiperglicemia, que através de 4 mecanismos fisiopatológicos principais. Vai ser essa formação de espécies reativas de oxigênio, também vai levar ao acúmulo de produtos de glicosilação avançados, esse IAG, e vão acabar lesando esse epitélio, causando dano endotelial. Esse acúmulo de IAG que eu falei são aminoácidos ou proteínas que vão sofrer uma glicosilação irreversível, e esses compostos eles vão estar ali lesando o endotélio microvascular. A ativação de citocinas e fatores de crescimento também leva à formação de microtombos e vai também lesando aquele endotélio. Depressão de glicosaminoglicanas da membrana basal e algumas alterações hemodinâmicas que vão acabar acontecendo, principalmente na nefropatia diabética, vai acabar acontecendo a elevação da pressão intraglomerular. Isso aqui é um pouquinho só de fisiopatologia de como vai acontecer essas complicações microvasculares. Daí, pensando em quando começar a rastrear, aqui tem um pouquinho do DM1 também, né, os outros tipos de diabetes, mas na pessoa que tem diabetes tipo 2 é necessário fazer o rastreamento dessas complicações microvasculares assim que recebe o diagnóstico, pelo menos uma vez ao ano. A Lara vai começar agora. Sim, posso continuar. Bom, então eu vou abordar as 3 principais. Você está dando para ouvir bem? Estou com fone. Sim. Tá dando para ouvir? Tá? Beleza. Então, as 3 maiores complicações microvasculares, né, que são a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. Começando com a retinopatia, é a causa mais importante de cegueira entre os 20 e 74 anos, a retinopatia diabética, né? Compõe a complicação microvascular mais comum nos diabéticos e acomete quase 100% dos diabéticos tipo 1 após 20 anos de diagnóstico e de 60% a 80% dos diabéticos tipo 2. Então, é bastante frequente, né?
Pode passar. Quanto ao rastreamento para avaliação, a gente vai lançar mão de exames oftalmológicos, né, com dilatação pupilar e fundoscopia, geralmente com um especialista, né, e fazer exames anuais, exceto na gestação, que tinha colocado ali no rastreamento, né, aí tem que fazer exames trimestrais. E esses exames não se aplicam a gestantes que têm diabetes gestacionais, tá? Quando já é diabética prévia. Pode passar. Quanto à fisiopatologia, ela evolui basicamente em duas fases, né? Entre a não proliferativa e proliferativa. Na retinopatia diabética não proliferativa, já compõe os primeiros indícios de retinopatia e geralmente não tem sintomas visuais, né? Mas já começa os danos nos microvasos. E essa glicotoxicidade causada pela hiperglicemia, ela vai levar a uma perda seletiva de pericitos, que nada mais é que são as células que regulam os capilares retinianos. Então, se você tem a lesão desses capilares, vai ter aumento da permeabilidade vascular e edema retiniano numa progressão da lesão, né? Na não proliferativa, os achados precoces vão ser microaneurismas e exudatos duros. Depois eu vou mostrar a imagem. Mas, basicamente, são pequenos nódulos, assim, que fica marcado no fundo do olho, no exame, que é extravasamento de material lipoproteico. E os achados mais tardios são alterações da isquemia. Então, vai ter hemorragias em chama de vela e manchas algodonosas. Pode passar, vai ter a imagem ali. Aí. No esquema dá para identificar melhor, então, as hemorragias, os exudatos que eu falei. Dá para olhar no esquema à esquerda e aí à direita identificar. Então, dá para a gente ver bem ali a hemorragia, que está com uma dilatação nos vasos. E essas manchas amarelinhas são esses exudatos que eu disse. Pode passar. Então, na evolução da lesão, ela pode chegar a uma retinopatia diabética proliferativa, que recebe esse nome justamente por ser marcado pela formação de novos vasos. Então, você vai ter uma isquemia do local, e aí, como resposta, vai criar novos vasos. O problema é que esses vasos geralmente são muito frágeis, tanto que quando tem qualquer sinal de retinopatia, é contraindicado exercícios de muito esforço, porque pode romper facilmente e levar a cegueira irreversível, né? Então, aí vai ter essa evolução, uma neoangiogênese, aderências vitro-retinianas, hemorragia vítrea e descolamento de retina. Aí, a partir daí, só tratamento cirúrgico, né? Pode passar. De novo, no esquema, um crescimento anormal de vasos, que é a grande característica da retinopatia diabética proliferativa. Você pode ver na direita ali, ó, perto da mácula, bastante vasinhos novos. Pode passar. Aí eu adicionei também a maculopatia diabética, que é um outro tipo de lesão, independente do grau de retinopatia, mas que acomete muito diabéticos do tipo 2, que nada mais é que uma lesão na mácula, né, que é aquela porção posterior da retina, que tem maior visão para cor e contraste. Então, até tem a fóvea, que é maior responsável pela acuidade visual. Então, se tem lesão nesse local, já vai ter uma perda visual mais acentuada, muitas vezes completa, né? É marcado por edema macular e acúmulo de microaneurismas, hemorragias e exudatos na região macular. E, basicamente, esse edema é resultado de um extravasamento através da barreira hemato-retiniana, né? Vai extravasar plasma e vai impedir a visão ali naquela área. Os principais sintomas é borramento visual, visão distorcida e escotoma central. E aí, como eu disse, pode levar à perda completa. Pode passar. Bom, como tratamento, o tratamento primário assim, das retinopatias geralmente é fotocoagulação ou vitrectomia, quando já tem descolamento de retina ou uma lesão macular. Essa fotocoagulação muitas vezes pode ter efeitos colaterais no paciente, muitas vezes eles ficam com uma visão tunelizada, fica com uma boa acuidade, mas pode ter algum tipo de sequela desse tipo, né? Ou perda de visão periférica também pode ocorrer.
Uma alternativa também que eu tinha visto, a utilização de anticorpo monoclonal. Não sei o quanto é comum na clínica, mas, enfim, pode ser usado. O controle glicêmico, obviamente, né, porque é a principal causa de todas essas complicações. A terapia antipertensiva, se sempre manter abaixo de 130/80 para evitar hemorragias, que nem eu falei. Controle de lípides, eu estava vendo que tem alguns estudos que mostram que esse controle basicamente é porque pacientes com dislipidemia têm maior prevalência de retinopatias. Mas assim, não tem nenhum estudo específico que avalie o impacto do controle lipídico sobre a progressão da retinopatia diabética, né? Mas, obviamente, tem que monitorar também. Terapias antiplaquetárias também podem ser uma opção para reduzir a progressão da doença quando já está instaladas. E as reavaliações podem ser anuais, quando não tem sinais de retinopatia, ou quando é a não proliferativa leve. E de 3 a 6 meses, quando já está num grau mais avançado, tem edema macular, ou uma complicação mais extensa. Pode passar. Da nefropatia diabética, então, quanto à epidemiologia, a gente sabe que é a segunda causa mais comum de rins terminais no Brasil, só perde para nefropatia hipertensiva. Tem uma alta prevalência também, de 15 a 40% no diabetes mellitus tipo 1 e de 5 a 20 no 2. Pode passar. Para rastreamento, é basicamente dosagem de albuminúria, né? Pode ser tanto em urina isolada quanto em 24 horas. Eu acredito que geralmente pede 24 horas quando tem uma macroalbuminúria, né? Que aí fica mais fácil de refletir, porque da isolado não reflete bem quando já está num estado mais avançado. Ou então com a relação creatina-albumina, né? Enquanto permanece um aumento menos pronunciado. Quando está entre normal e microalbuminúria, muitas vezes no exame de urina isolado ou 24 horas não é muito perceptível essa diferença. É importante sempre excluir causas de albuminúrias transitórias, que aí inclui infecções, febre, insuficiência cardíaca, hiperglicemia ou hipertensão arterial acentuada. Se tiver ausente, monitorar anualmente a taxa de filtração glomerular. E em caso de excreção urinária de albumina aumentada, né, que pode ser tanto micro ou macro, ou taxa de filtração glomerular menor que 60, aí tem que monitorar semestralmente. E ali uma classificação. Tem algumas referências, inclusive, que não usam mais micro e macroalbuminúria. Eles colocam albuminúria A2 e A3. E A1 fica anormal. Mas depende da referência. Pode passar. Bom, quanto à fisiopatologia, a lesão histopatológica inicial da nefropatia é uma expansão mesangial, e aí que vai refletir em sinais de hiperfiltração. Não se sabe muito bem o mecanismo por que acontece essa hiperfiltração, mas está presente em pelo menos metade dos diabéticos, né? Um pouco tempo após a instalação da hiperglicemia, e vai evoluindo com o espessamento da membrana basal e glomeruloesclerose nodular, que é essa imagem da direita que eu coloquei, que é a lesão Kimmel-Wilson, que é a patognomônica da nefropatia diabética. Então, se vê isso daí, você já pode pensar. Na evolução da doença, geralmente ela evolui com hiperfiltração, aí normalbuminúria, você não vai ter muitos desvios do exame, microalbuminúria, macroalbuminúria, chegando até insuficiência renal, né? Mas nem todos os pacientes fazem esse curso da doença, né? Muitas vezes pode ter uma hiperfiltração sem nenhum achado no exame de urina e já evoluir com insuficiência renal. Não é muito comum, mas, enfim, é só para frisar que o monitoramento é importante. Quanto ao diagnóstico, a gente vai fechar. Pode passar. Quanto ao diagnóstico, a gente fecha em qualquer albuminúria no diabetes mellitus tipo 1, com mais de 10 anos de diagnóstico, ou quando aparece um clearance menor que 60 ml por minuto, ou uma albuminúria tanto micro quanto macro, que eu falei que é a 2 e a 3.
E aí, nesse quadro, ele coloca todos os estágios da doença e as condutas necessárias. Então, nos estágios iniciais, fazer evolução monitorar sempre a progressão da doença com os exames anualmente ou semestralmente, a depender do caso, até estágios mais avançados de diálise ou até transplante. A diálise é só em casos que o paciente apresentam sintomas urêmicos, né? Mas aí fica a cargo do especialista também. Uma coisa importante também da avaliação da nefropatia é diferenciar de outras doenças, né? Geralmente, no diabético, a nefropatia está acompanhada da retinopatia. Aí, quando ele já tem sinais das duas complicações, você já pode fechar diagnóstico como nefropatia diabética. Agora, um paciente diabético que não tem uma retinopatia, os exames de urina estão normais e não tem nenhum sinal e sintomas, vale a pena lançar a mão de outros exames complementares, tipo ultrassonografia, biópsia também pode ser feito. E que eu tinha visto também que no ultrassom, sempre a nefropatia diabética, o volume dos rins estão normais, tá? O que é diferencial de outras causas. Pode passar. Entre os tratamentos, o principal e o primordial, né? Controle da albuminúria e da pressão arterial. E aí os principais utilizados são IECAS ou os antagonistas dos receptores de angiotensina, que são os dois que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? E é para escolher um ou outro, tá? Nunca associar. E é para ser utilizado mesmo em pacientes normotensos que apresentam uma albuminúria aumentada. Manter sempre a PA-alvo de menor que 140/90 e se tiver uma albuminúria presente, menor que 130/80. Algumas opções também pode ser associar diurético tiazídico ou de alça. E eu vi também que pode associar finerenona quando você já está usando inibidor de SGLT2 com o IECA ou um ARA, né? Então, aí, se for refratário, você pode adicionar finerenona também. Em controle glicêmico, qualquer que seja, com agonista de GLP-1 ou os inibidores do cotransportador de sódio glicose 2, que eu falei. Redução da ingesta proteica para cerca de 0,8 gramas por quilo dia. Interrupção do tabagismo, porque também é um fator de risco importante de piora. E o controle da dislipidemia pode ser utilizada a atorvastatina ou a fluvastatina. Vamos passar. Quanto às neuropatias diabéticas, é basicamente a presença de sintomas e sinais de disfunção do nervo periférico em diabéticos após exclusão de outras causas. E aí eu frisei isso porque muitas vezes pacientes já são idosos ou têm outras comorbidades, então a avaliação neurológica tem que ser minuciosa nesse caso. É detectado em até 50% dos diabéticos, então as 3 que eu falei que vocês viram, tem uma incidência muito alta, né? Então, rastreamento sempre importante. Pode envolver tanto nervos sensitivos motores quanto acometimentos autonômicos. O rastreamento segue o dos outros mesmo, 5 anos após o diagnóstico da diabetes mellitus tipo 1 e no diagnóstico do 2. E caso seja negativo, não tenha nenhuma alteração neurológica, vai ser repetido anualmente. A fisiopatologia eu coloquei bem geral, assim, mas é basicamente desmielinização e degeneração axonal. E em casos específicos, vai ter lesões como vasculite epineural, na miotrofia, e em casos de polineuropatias inflamatórias, a gente encontra infiltrado de macrófagos. Pode passar. Bom, quanto à classificação da neuropatia diabética, a gente divide naquelas rapidamente reversíveis, né, que é a neuropatia hiperglicêmica, as simétricas generalizadas e as neuropatias focais e multifocais. Eu vou falar rapidamente das características das principais, uma de cada tipo, para a gente identificar também e guiar mais ou menos onde está o acometimento do paciente. Né? Pode passar. Então, a neuropatia hiperglicêmica, ela é rapidamente reversível,
Geralmente acontece em pacientes diabéticos recém-diagnosticados, com mau controle da glicemia, né? E o principal sintoma é dor em membros inferiores. Não é muito específico, mas é o principal sintoma. A gente diferencia porque ele melhora muito rápido com o controle glicêmico. Na neuropatia sensitivo motor aguda, como o próprio nome já diz, é aguda, né? Então pode surgir após uma melhora rápida e intensa do controle glicêmico. Como sintomas, a gente pode ter perda de peso, depressão, dor em queimação dos membros inferiores também, hiperestesia e dor profunda. Na neuropatia motora crônica, que é a forma mais comum de neuropatia diabética, e mais grave também, porque pode causar sequelas como ulcerações, artropatia de Charcot e amputações, por isso a importância no diagnóstico. De sintomas, o paciente geralmente relata dores muito fortes, pode ser tanto em fisgada, pontada, e hipo ou anestesias. Entre os sinais, a gente vai ter uma perda sensorial, que é bastante característica, que é em bota ou em luva, né, que ela vai subindo pelos membros superiores ou inferiores. Perda dos reflexos motores e, em casos bem avançados, perda da propriocepção. E aí um exemplo que eu coloquei é a neuropatia autonômica distal simpática, em que o paciente vai ter pés secos e quentes, que já é uma característica do diabético, mas é bem específico dessa neuropatia. Pode passar. Nas neuropatias autonômicas a manifestação é um pouco mais diversa, mais difícil assim de caracterizar, mas tem alguns sintomas. Então ele compõe uma síndrome desautonômica, que vai afetar de forma mais sistêmica, e aí eu coloquei alguns sintomas por sistemas. Então, no cardiovascular, a gente vai ter uma taquicardia, uma hipotensão postural. Pensar que todos os sintomas são resultado de um predomínio do simpático, porque essa hiperglicemia, ela basicamente vai afetar os nervos parasimpáticos. Então, a gente inibe essa via, o simpático fica exacerbado, então fica uma taquicardia sustentada, né? Entre as gastrointestinais, a principal é a gastroparesia, que é bastante comum, o paciente refere plenitude pós-prandial, náusea, muitas vezes, pode cursar com vômito. E acho que o diagnóstico é feito por cintilografia de esvaziamento gástrico, que você tem que ver se o esvaziamento gástrico está lentificado e tal. Outros acometimentos também pode ter diarreia e constipação, que são menos frequentes, mas elas são de difícil controle. Então, se está difícil de controlar com medicação própria, você pode suspeitar que é por causa da diabetes. Entre as geniturinárias, a bexiga neurogênica é a mais comum, que é do tipo hipotônica, né? Então, o paciente sempre tem ele perde a sensibilidade de sentir a bexiga cheia, e aí ele fica com essa retenção urinária e predispõe muito mais a infecções urinárias de repetição. Impotência e perda da lubrificação genital também pode ser outras complicações, e aí eu coloquei umas mais diversas, como hiperidrose, pele seca, ansiedades ou distúrbios do sono. Pode passar. As neuropatias focais e multifocais nada mais é que acometimento de um ou mais nervos sensitivos, né? Os mais comuns é a mononeuropatia do terceiro par, que o paciente perde a midríase, né? Falta de midríase, e a síndrome do túnel do carpo, que é do nervo mediano. Então, como ele inerva polegar, indicador e médio, o paciente vai referir basicamente dor ou hipoanestesia nesse local. Pode ter múltiplas causas, né? Geralmente é por DORT, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mas pode estar relacionado com a diabetes também. Pode passar. Para avaliação da neuropatia diabética, a gente usa questionários de avaliação. Tem outros também, eu coloquei os dois principais que eu vi no material que eu estava usando. A USP, a Faculdade de Medicina da USP, no documento deles, falaram que usam esse Michigan, que tem a versão para o próprio paciente responder e depois a parte que o médico preenche com o exame físico, né? Que aí vai ter inspeção do pé, avaliação de sensibilidade vibratória, térmica e monofilamentos, enfim.
Pode passar. O que compõe a avaliação também o exame físico, avaliação de sensibilidade dolorosa com palito ou agulha, de preferência o palito, porque esse paciente geralmente tem mais... A pele está mais friável, assim, então pode causar lesões. A sensibilidade tátil com monofilamento de 10 gramas, e é importante sempre fazer até dobrar o monofilamento, que aí você tem certeza que está fazendo 10 gramas de pressão. E a sensibilidade térmica pode ser com tubo de ensaio, enfim, com o que você tiver lá. Pesquisa de reflexo tendinoso também, como eu falei, algumas neuropatias, o paciente vai perdendo progressivamente esses reflexos. E métodos neurofisiológicos geralmente é só para avaliação da progressão da doença, não para diagnóstico. Pode passar. Tá. Para os tratamentos eu coloquei de forma meio genérica de acordo com os sintomas, né? Porque basicamente vai ser sintomático. Então, para dor neuropática, que é comum a quase todas as neuropatias, principal uso é anticonvulsivantes porque causa menos efeitos colaterais, né? A pregabalina é o mais estudado, mas pode ser utilizado também gabapentina ou a carbamazepina. Uma opção são os antidepressivos tricíclicos, mas como eu falei, eles causam muitos efeitos colaterais, interação medicamentosa, então muitas vezes não é a primeira escolha. E os inibidores seletivos da recaptação de serotonina também podem ser utilizados. Agentes tópicos, como creme de capsaicina, eu vi que é um negócio meio... Tipo, ele é muito anestésico, mas o paciente tem que ter muito cuidado para passar. Tem que passar até com luva, assim, porque ele causa muita queimação por ser um extrato da pimenta, né? Os opioides vão ser a última escolha, se for refratariedade, você já tentou todos esses que eu falei anteriormente, o paciente continua com dor, aí você pode pensar em um opioide. Ou terapias para se associar, como acupuntura, estimulação elétrica da medula ou percutor. Pode passar. Quanto a cometimentos cardiovasculares, a gente pode fazer evitar alterações bruscas de postura, evitar exercícios extenuantes também. Gastrointestinal. Não, volta ali. Não está no cardiovascular primeiro? Tudo bem, então vai. Gastrointestinal primeiro. No gastrointestinal, a gente vai lançar mão de procinéticos, antieméticos, né? E dieta fracionada para evitar aquela gastroparesia que eu falei. Antibióticos de amplo espectro, no caso de diarreia, suspeitar de diarreia infecciosa. E aumento de ingesta de fibra alimentar ou laxativos no caso de constipação. Pode passar. Na genitura urinária, a gente pode fazer treinamento para esvaziamento vesical programado, né? Porque muitas vezes o paciente perde esse controle pela bexiga neurogênica. Antibiótico terapia nas infecções urinárias e drogas inibidoras de fosfodiesterase no caso de disfunção erétil. Pode passar. Acho que acabou. O caso aqui, a quarta complicação microvascular que pode acabar acontecendo é o pé diabético, que é considerado uma infecção, uma ulceração ou a destruição de tecidos moles associadas a alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica de membros inferiores. O pé diabético ele vai acabar sendo uma consequência de neuropatia diabética, né? Como a Lara estava explicando antes, o paciente ele vai perdendo essa sensibilidade, tanto a sensibilidade térmica quanto dolorosa, tátil, vibratória e até proprioceptiva. E isso começa pelos pés na região plantar. E a microcirculação do pé também vai acabar ficando prejudicada, né? Levando a anidrose, que é essa secura, e fissuras. Então, dessa forma, o paciente ele perde a capacidade de sentir direito o pé dele, ele não consegue mais distribuir o peso em cima do pé de forma correta, então acaba colocando mais força em uma região do que em outra, formando calos também. E por estar perdendo essa sensibilidade dolorosa, ele acaba se machucando, pisando em alguma coisa que machucaria a pele e não sente. Então, sei lá, pisou em alguma coisa que é pérfuro cortante, não sentiu, ele não tira o pé com reflexo para
se proteger, né? Então acaba machucando mais ainda. E muitas vezes essa ferida acaba passando despercebida por bastante tempo e leva a maior chance de infecção, porque a pessoa não percebe que está machucado, não cuida para desinfectar. E essas infecções nessa região, ela tem tendência a disseminar para subcutâneo, para músculos e para ossos, e causando gangrena e osteomielite, o que muitas vezes vai levar à necessidade de amputação. E está muito relacionado também o pé diabético com doença arterial aterosclerótica, como eu tinha falado antes, a diabetes ela causa uma aterosclerose mais acelerada, então quando acontece a doença arterial aterosclerótica, principalmente nas artérias tibial e fibulares, nas tibiais e nas fibulares, principalmente em diabéticos tabagistas, tem uma relação importante com o tabagismo, acaba levando a uma isquemia crônica das extremidades distais, e isso vai dificultando cada vez mais a cicatrização dessas feridas. Então, acaba se tornando uma bola de neve e a ferida vai ficando cada vez mais feia. E aqui tem alguns exemplos, 2 imagens de como essa ferida pode acabar ficando com o tempo. A pele vai necrosando, vai ficando infectada e vai ficando sempre cada vez pior e de mais difícil cicatrização. A avaliação do pé diabético vai ser basicamente o que a Lara tinha apresentado antes da parte da neuropatia, né? Só que com um foco um pouco maior. No caso, essa avaliação precisa ser feita pelo menos uma vez ao ano com o paciente no diabético tipo 2. E se tiver evidência de alteração, tanto de alteração nesse exame quanto em outros, de alterações microvasculares, que foi isso que a Lara falou, deve ser feita em todas as consultas que o paciente tiver. Deve-se atentar a fatores de risco na anamnese, como se o paciente já tiver alguma amputação prévia ou alguma ulceração em membros inferiores, se ele for tabagista, que o risco fica maior, se o controle glicêmico for ruim, por aí vai, né? No exame físico, a gente precisa realizar uma inspeção geral, procurar por alterações dermatológicas ou musculoesqueléticas, então tirar os sapatos e as meias do paciente e avaliar se tem alguma alteração de cor da pele, aspectos, sudorese, se tem calos, como eu falei, como o paciente vai distribuir erroneamente o peso dele em cima dos pés, acaba formando calos, principalmente na base do hálux, ulcerações também, e alterações musculoesqueléticas, se tiver alguma deformidade ou alguma atrofia. E a fazer a avaliação neurológica para avaliar a perda de sensibilidade protetora dessa região, né? Vai usar o monofilamento de nylon, que a Lara citou antes, eu vou mostrar a imagem de novo. E mais um desses 4 testes que estão aqui, o diapasão, para avaliar a sensibilidade vibratória, usar martelo, pino ou palito, e a pesquisa do reflexo aquileu. Um desses testes, um deles ou mais, anormais, sugerem a perda de sensibilidade protetora se os 2, no caso, os 2, né, que tem que fazer do monofilamento mais um, se os 2 estiverem normais, descarta perda de sensibilidade protetora. Aqui está os monofilamentos, eu nunca tinha ouvido falar antes de começar a estudar isso, então vou falar um pouquinho mais sobre eles, até porque o teste precisa ser feito, né? Esses monofilamentos eles foram desenvolvidos para avaliar a perda de sensibilidade de hanseníase, mas eles também são utilizados para avaliar a perda de sensibilidade protetora nos casos de diabetes. Daí aqui a gente vai usar o de 10 gramas, que é esse laranjinha. A força aplicada, como a Lara tinha falado, tem que ser necessária para cursar o esteciômetro e deve ser avaliado nessas 4 regiões que estão ali, nos 2 pés. E deve-se procurar fugir das áreas onde os calos estão muito grossos, porque a sensibilidade ali já é menor, né? Então, tentar procurar regiões menos calosas para fazer o teste. E mais um dos testes que tinha citado antes, né?
E daí de complicações crônicas macrovasculares, a gente tem basicamente as doenças cardiovasculares, que vão acometer também indivíduos que não têm diabetes de mellitus, né? Que não têm diabetes. Só que nos diabéticos, essas doenças são de 2 a 8 vezes mais prevalentes. Além de acontecerem de forma mais grave, geralmente, e ocorrerem em idades mais precoces do que aconteceriam em indivíduos sem a doença. Principalmente quando tem outros fatores de risco associados, né? Paciente, na maioria das vezes, a gente atendendo aí nas APS da vida, paciente dificilmente tem só diabetes, já vem um combo ali, né? Uma cardiopatia, ou vem diabetes e hipertensão, então o risco sempre aumenta, ainda mais se for tabagista. E os principais aqui são infarto agudo de miocárdio, o AVE, AVC, isquemia de membros inferiores, doença vascular periférica, são complicações cardiovasculares que acontecem também em outras pessoas, porque diabetes traz fatores de risco adicionais, né? Que não estariam presentes em pacientes que não têm isso. Então, a resistência insulínica que está presente no paciente com DM2, ela vai levar a aumento a produção de ácidos graxos no fígado, vai aumentar a triglicerídeos, vai aumentar a LDL, diminuir a HDL, vai contribuir ainda mais para a aterosclerose, vai ter uma disfunção endotelial que está acontecendo ali nos vasos, principalmente na microcirculação, né? Que vai levar a normalidades de produção de fatores derivados do endotélio, que são importantes na função plaquetária e também na contração do vaso, também vão estar impactando ali nessas doenças que eu citei antes, como o IAM ou o AVC. Também tem fatores inflamatórios que estão aumentados, mais citocinas, também fatores de agregação plaquetária, os mecanismos protrombóticos e fibrinolíticos do paciente vão estar em desbalanço, vai ter predomínio do estado protrombótico e tudo isso vai acabar levando a uma maior chance de complicação de doenças cardiovasculares nesses pacientes. Tem algumas outras complicações crônicas que vão acabar, algumas delas vão acabar sendo consequência de neuropatia diabética, mas eu vou citar aqui porque elas podem estar presentes em pacientes com diabetes, né? Então, sempre importante lembrar que pode ser por causa do diabetes e não alguma outra causa, né? Sempre investigar, mas lembrar que o diabetes pode ser a causa também. Então, disfunção gastrointestinal geniturinária, quando o diabetes está de longa duração, o paciente já está há muito tempo com o diagnóstico, ele pode afetar a motilidade e a função do sistema gastrointestinal e também do geniturinário. Os sintomas mais predominantes é gastroparesia, que vai ser o esvaziamento gástrico retardado. Aí isso pode acabar se manifestando com anorexia, náuseas, vômitos, saciedade precoce, distensão abdominal e também motilidade alterada dos intestinos, né? Tanto o delgado quanto o grosso, levando tanto a constipação quanto a diarreia. E daí a neuropatia diabética também pode causar disfunções geniturinárias, incluindo cistopatias e disfunção sexual, tanto feminina quanto masculina. A cistopatia, como a Lara tinha falado antes, né? O paciente acaba perdendo a capacidade de perceber que a bexiga está muito cheia, não consegue realizar uma micção completa, a capacidade vesical dele vai aumentar, o volume residual pós-miccional vai aumentar também, e isso acaba levando a sintomas de irritação urinária, incontinência urinária, e muitas vezes o paciente pode acabar tendo infecções de trato urinário recorrentes, por causa desse esvaziamento deficitário. Daí pode acontecer também disfunção erétil e ejaculação retrógrada, por causa de consequências de neuropatia diabética, né? Infecções também são mais frequentes e costumam ser mais graves em pacientes com diabetes. A hipoglicemia, ela causa anormalidades de imunidade celular na função dos fagócitos. Apesar de esse mecanismo não estar bem elucidado, é o que acredita que acontece. E a hipoglicemia também facilita a colonização e o crescimento de uma ampla variedade de micro-organismos. Então, a infecção acaba acontecendo com mais frequência e também pode ser mais grave. Muitas infecções comuns na população, elas são mais frequentes
na população diabética, e algumas infecções raras são observadas quase exclusivamente nessa população. Aí tem algumas outras complicações que também pode estar associadas, como catarata, glaucoma. Essa queiroartropatia é o que está aqui na fotinha, que é mão da reza, mão de oração, um negócio assim, o nome do sinal. O paciente ele não consegue juntar as duas mãos completamente, as duas palmas das mãos, por causa das alterações que vão acontecendo nas articulações. Pode ocorrer também doença periodontal, perda auditiva, e existe também alguma associação entre casos de demência e diabetes também a longo prazo. E como prevenir complicações de diabetes mellitus? Então, é basicamente tratamento de diabetes, né? Cada complicação vai ter lá os seus tratamentos e prevenções específicos, como a gente apresentou, mas basicamente perda de peso, atividade física, controle glicêmico é o mais importante, principalmente nas complicações microvasculares. O controle glicêmico está diretamente relacionado, quanto menor o controle, maior a chance de ter essas complicações. Então, usando as medicações corretamente, fazer controle da glicemia é muito importante. Controle pressórico também, caso o paciente também tenha hipertensão. Controle lipídico. Prevenção de trombose, pensando principalmente nas doenças, nas complicações macrovasculares, né? E cessar tabagismo sempre, se que possível, por ser um fator de risco tão importante. E agora o caso clínico. Bom, eu vou apresentar o caso clínico. Ele vai elucidar bem complicações crônicas que a gente falou até o momento, e ele é dividido em 3 momentos temporais, tá? O primeiro é agosto de 2021, que é o que eu vou falar agora, e vão ter mais 2 depois para a gente analisar, e no final discutir. Eu coloquei algumas perguntas para a gente discutir. Bom, então o paciente JHC, masculino, 53 anos, casado, pedreiro. Essa profissão dele é importante, daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Procedente de Marabá, residente de Foz do Iguaçu há 20 anos, foi consultar na UBS porque estava com dificuldade para enxergar e com manchas na vista, né? Quando questionado o passado patológico dele, ele é portador de DM2 há 12 anos, desconhece outras comorbidades e outras alergias, não faz uso de nenhum medicamento e refere que nunca consultou com oftalmologista. E também não é um usuário frequente do sistema de saúde, como a gente vai ver. Aqui a questão, quando ele foi questionado a respeito dele ter diabetes há 12 anos e não fazer uso de nenhuma medicação, ele disse que foi porque o médico disse que devido à profissão dele demandar esforço físico, ele não necessitaria de nenhum tipo de medicação, apenas esse esforço que ele faria durante o trabalho já seria uma forma de proteção, né? O paciente, não muito informado, não muito atualizado, não usuário do sistema de saúde, tomou isso como verdade absoluta e está aí há 12 anos. Não realiza nenhum tipo de atividade física além do trabalho. Quando está em casa, fica sentado a maior parte do tempo e não tem nenhum tipo de dieta. Ele se alimenta do que tiver. Aí, geralmente, está aí o que ele come, né? No café, no almoço, no café da tarde, na janta. Pão com margarina, café com açúcar, arroz, feijão, mandioca, bife, ovo frito, pão com geleia, café e bolo, e à noite, arroz com leite, né? Um mingau antes de dormir. Refere atilismo social, principalmente depois do trabalho, né? Às sextas-feiras, finais de semana, e nega tabagismo. Ele trouxe alguns exames que ele tinha realizado naquela semana no laboratório particular, quando ele começou a ter essas manchas na vista. Ele se preocupou, lembrou que ele tinha diabetes, foi lá no laboratório particular e fez esses exames, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, que vieram, né, de 260 miligramas a glicemia em jejum e a glicada de 7,9%. Né? Ou seja, mesmo que ele não tivesse diagnóstico de diabetes, a partir de agora ele passaria a ter. O exame físico está normal, só ressaltando ali na parte abdominal, abdômen globoso, né, as custas de gordura periférica. Pode passar. E os pontos importantes até, então, a gente tem um homem de 53 anos, diabético há 12 anos, sem tratamento, com uma dieta rica em carboidratos, não é um usuário frequente do sistema de saúde,
com queixas visuais e oftalmológicas, evidentemente a gente pensa em retinopatia diabética, né? Diagnóstico que não poderia faltar nessa hipótese. Mas a pergunta que fica, né, que eu faço é, a gente pode excluir que ele tenha alguma outra complicação ou alguma outra comorbidade? Não, porque ele é um usuário infrequente do sistema de saúde, diabético há 12 anos sem nenhum tipo de acompanhamento, ele pode estar com diversas outras alterações, né? A gente necessitaria fazer um check-up geral e... Pode passar? Pode passar. No próximo slide, a gente vê que as condutas que foram realizadas nesse momento, nesse primeiro momento, tem a ver com isso. Ele foi encaminhado para o oftalmologista para fazer o fundo de olho, né, com a dilatação pupilar, a medríase, o exame com um aparelho que não tem na UBS, né, infelizmente, não poderia ser realizado lá, enfim. Encaminhamento ao nutricionista, início do tratamento medicamentoso, não foi informado quantidade por dia, 1, 2, 3 comprimidos, 500 ou 850 miligramas, não sabemos. E os exames laboratoriais de check-up, aí foram gerais, né? Hemograma completo, análise de função hepática, TGO-TGP, função renal, creatinina e ureia, porque esse paciente ele necessita agora de uma avaliação global, ele já está com indícios de complicações microvasculares, mas nada impede que ele tenha diversos outros problemas, né? E era para ele retornar em 1 mês. Muito bem, pode passar. O paciente retorna 9 meses depois dessa consulta, né? Não seguiu, ele mesmo relata que ele não seguiu os encaminhamentos, nem para o nutricionista, nem para o oftalmologista, não iniciou o tratamento medicamentoso e não realizou os exames que foram solicitados. Como a queixa dele... Não, pode voltar ainda. Como a queixa dele piorou, né, ele se preocupou e pagou um oftalmologista particular. O oftalmologista veio com o seguinte laudo. Agora sim, pode colocar. Uma diminuição da acuidade visual. Mas o que importa para a gente agora é que a fundoscopia demonstrou uma retinopatia diabética não proliferativa, com aspectos em chama de vela, principalmente no olho direito. Né? E ele retornou com esse papel para a gente porque ele necessita agora de uma fotocoagulação dos vasos retinianos, como orientado pelo oftalmologista particular. Aí, pode passar. O que ele tem no momento, que é chamado de hemorragia em chama de vela, está ali embaixo, em flame shaped. É o momento em que, dado 12 anos ou mais de estresse oxidativo ocasionado pela hiperglicemia, esses vasos já não estão conseguindo manter o seu conteúdo dentro deles. Esses microvasos já estão tendo extravasamentos, os exudatos duros e extravasamento sanguíneo, né, com as hemorragias em chama de vela, que já são características de uma retinopatia não proliferativa grave. Pode passar. Você vai ver que ele está ali naquela setinha da neovascularização. Esse é o momento em que o nosso paciente está. Ele está a um ponto de ir para uma retinopatia diabética proliferativa e, consequentemente, ficar cego irreversivelmente, né? No caso dele, principalmente do olho direito. Então, agora, o que ele necessita é, conforme a conduta, de uma fotocoagulação, que ela vai basicamente pegar esses vasos, esses neovasos que estão sendo formados, que são extremamente frágeis e podem se romper, causando a cegueira a qualquer momento, e coagulá-los, porque se você coagula, você impede a passagem de sangue por eles e você impede uma possível hemorragia. Isso vai afetar a visão do paciente, mas vai impedir que ele fique cego, né? O que é muito melhor, tendo em vista que ele já está no limite. Então, a conduta que foi realizada nesse momento, pode passar, é o encaminhamento para uma fotocoagulação e reforçar, agora mais do que nunca, as orientações da nutrição, do tratamento medicamentoso e os exames laboratoriais para um check-up geral para esse paciente e o retorno na semana seguinte. A gente tem que acompanhar esse paciente agora de perto, né? Mas pode passar. O terceiro momento, ele retorna 11 meses após a última consulta, dessa vez já com perda total da visão no olho direito, que foi diagnosticado numa internação recente no hospital por esta queixa. E refere que, novamente, ele não deu sequência aos encaminhamentos, não deu sequência à fotocoagulação, porque ele tinha medo
que colocassem uma agulha no olho dele. Enfim, foi um paciente que não foi bem instruído, estava com medo de realizar a cirurgia, não realizou, ficou cego agora irreversivelmente, mas ele disse que agora ele tem o desejo de acompanhar regularmente com o oftalmologista e realizar alguma cirurgia para voltar a enxergar. A gente sabe que infelizmente não é possível. Pode passar? O que aconteceu com ele foi que aqueles microvasos, né, os neovasos que já estavam frágeis, já estavam deixando passar um pouco de sangue, agora estão deixando passar muito sangue. Agora as hemorragias, elas já são mais exuberantes, elas já estão afetando a retina de uma maneira em que a cirurgia não vai mais fazer efeito. Aí, fica aí, pode passar? Fica aí a questão, o que a gente faz agora com esse paciente? O que poderia ter sido feito de diferente? E os erros que foram cometidos ao longo do encaminhamento, né, do acompanhamento desse paciente, a gente abre aí para o debate, quem quiser participar, fique à vontade. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acham que poderia ter sido feito antes de ter ocorrido, né, essa complicação? Pelo que eu vi, um problema dele já vem se arrastando há muitos anos, né? Ele é um paciente de difícil adesão. O primeiro, acho que não foi o primeiro atendimento dele, eu acho que faltou uma orientação. Ele, quanto à atividade física, ele achava que ia colocar a agulha no olho dele. A atividade física com o pedreiro, ele achou que era suficiente. Então, eu achei no início do tratamento que deveria ter uma orientação mais bem direcionada, né? Para ver se não perdia o paciente. Eu acho que esse caso, a gente escolheu ele, na verdade, para elucidar como essas complicações, principalmente as complicações microvasculares da diabetes, elas são facilmente evitáveis. Né? Elas são crônicas, elas levam tempo para acontecer, principalmente no diabetes tipo 2, e o paciente passou diversas vezes pelo serviço de saúde, apesar de não ser um usuário tão aderente, mas em nenhum momento em nenhum momento houve uma terapêutica eficaz ou uma orientação que fizesse o paciente, de certo modo, cair na real e acreditar e realizar o tratamento da maneira adequada, né? Ele achou que não era necessário, e uma complicação que poderia ser evitável, uma causa de cegueira reversível, né? Agora já não é mais. Então, a gente trouxe esse caso principalmente por isso. Terminaram? Vamos voltar lá um pouquinho, só para algumas considerações finais aí. Acho que pode ir mais para frente, já pode ir indo. Pode ir indo. Então, lembrar, né, que as complicações micro, como o paciente diabético ele demora para fazer diagnóstico, e muitas vezes a gente não sabe há quanto tempo ele tem diabetes, então, no momento do diagnóstico, já é importante a gente fazer o rastreio, né? Então, já solicitar uma fundoscopia, né, que é um exame da retina, e também, pelo menos, a microalbuminúria. Então, já o diagnóstico, né? Porque lembrando que a maioria dos pacientes diabéticos são assintomáticos. Então, os exames de rastreio para evitar essas complicações
devem ser feitos já ao diagnóstico. Lembrando que essas complicações vão levar a um gasto de saúde pública, né, imenso, né, envolvendo várias especialidades aí médicas. Então, quem for trabalhar com cirurgia vai ter casos de pé diabéticos, quem for trabalhar com oftalmo, com nefro, vai acabar tendo pacientes com essa comorbidade, né? Então, lembrando que o custo de saúde pública é muito alto. Um paciente em hemodiálise vai custar muito para o sistema, sem contar a qualidade de vida desse paciente, né? Que diminui muito aí com as complicações, tanto micro quanto macro, né? As micro acaba causando mais prejudica a qualidade de vida do paciente mesmo, né? Porque é cegueira, maior tempo em diálise, e a neuropatia também, que muitas vezes é muito dolorosa, né? Que acaba deixando o paciente bastante sintomático. Então, podem indo. Então, existem dois tipos, né, da retinopatia diabética, a proliferativa e a não proliferativa. Vocês colocaram bem aí a diferença de cada uma delas, que a gente vai ver. Então, não é qualquer exame de vista, tá? Então, às vezes o paciente se pergunta, o senhor avaliou, né, foi no oftalmologista? É necessário realizar a fundoscopia, tá? Que é um exame mais detalhado, precisa dilatar a pupila, não é um simples exame de óculos, né? Que a maioria dos pacientes confundem. Então, pelo menos uma vez ao ano, né? Principalmente se o paciente estiver descompensado. Pode ir. E é a principal causa de cegueira aí, né? Então, é algo bem importante para a gente fazer o rastreio. A nefropatia também é uma das principais causas de doença dialítica, né? Então, muito importante, associada à hipertensão, aí são as principais causas que vai levar o paciente à hemodiálise. Então, muito importante o controle glicêmico para evitar essas complicações. Pode ir. Daí a neuropatia diabética, mais comum é a sensitivo-motora, que é a bilateral, né? Que é aquela em bota, parestesia em bota, que realmente é o que o paciente relata, né? Aquele formigamento dos dois membros inferiores, geralmente a nível ali de joelho, né? A sensibilidade vai até o joelho diminuída. Para a gente, o exame físico vai tentar o quanto antes, né, evitar essa complicação. Então, o teste do monofilamento, que vocês acham mostrar mais para frente, cadê? É bem legal, é um instrumento fácil de se fazer no consultório, né? E a gente já conseguiria mais precocemente aí a detecção. Pode ir. Então, tanto a retinopatia, quanto a nefro, quanto a neuropatia, a principal coisa que a gente tem que fazer é o controle glicêmico, para evitar essas complicações, né? Para não chegar num ponto do pé diabético. O pé diabético inclui tanto a parte neuropática, quanto a parte dos microvasos, né? E pode levar até doença macrovascular também. E sem contar o risco de infecção, né? Que também pode ocorrer, osteomielite, amputações, que vai chegar lá para o colega vascular avaliar. E também uma importante causa de morbidade do paciente, né? Dificultando aí a atividade física, né? Dificultando a mobilidade do paciente. E as macro é AVC, infarto, né? Que é o que realmente morre o paciente, que é o que vai causar mortalidade no paciente com diabetes. Pode ir. Outras complicações, a gastroparesia é bem comum mesmo de acontecer, principalmente pacientes de longa data,
com diabetes. Prevenir as complicações é toda a mudança de estilo de vida, né? Controle do diabetes e outras comorbidades. No caso clínico, o paciente é obeso também, né? Acho que vocês não colocaram o peso, né? Não, faltou o peso, tá? Só o abdômen globoso no exame físico mesmo. Uhum. Mas bem interessante a associação, né? Obesidade, diabetes e o combo, né? Vem dislipidemia, vem hipertrigliceridemia, né? Então, geralmente o paciente apresenta o contexto completo. Hiperuricemia, esteatose hepática, vem com tudo junto. Provavelmente esse paciente tem... e ele só se interessou em realmente ir atrás do diabetes na hora que ele viu que ele estava ficando cego, né? Então, é o que realmente acontece com a maioria dos pacientes, quando eles realmente complicam, que eles vão atrás de um tratamento e muitas vezes já não dá muito tempo de fazer muita coisa, né? Mas o controle glicêmico ainda é importante, mesmo se já tem a complicação. Então, o caso dele é o caso clássico, né, que já deveria estar com o controle glicêmico mais adequado para evitar aquela progressão que ele teve, né? Foi um pouquinho mal conduzido também, né? E é o caso clássico que vocês vão ver na UBS, né? Vocês têm o que ele estava tomando de medicação ou ele não estava? Não tava, não aderiu ao tratamento. Uhum. Então, é triste, mas geralmente é a realidade mesmo. Os pacientes que não aderem. E é um paciente jovem, né? Não é tão idoso. Mas já com bastante anos de diabetes compensado. Certinho, gente? Cansados? Semana que vem vai ser feriado, né? Vocês vão ter alguma coisa? Prof, os professores estão não realizando aulas, no caso, e tentando repor, mas está sendo assim, conversado. Na terça-feira vocês conseguem à noite ou vocês já têm outra aula? Tem que a Rosana. Isso, tem aula da Rosana, 6h30. Ixi. E na quarta? Também. Na quarta que vem tem aula com o Nascimento. Ixi, Maria. Mas por mim pode ser no feriado, não vejo diferença, não. Quem que vai apresentar? Semana que vem. Lucas, a Michelle e eu. Por mim também pode ser, no feriado. Segunda noite? Pra gente não tem problema não, professor. Alguém vai viajar? Não mesmo? Então me passem depois lá no grupo, se a maioria concordar. Por mim também pode ser, porque todo mundo tem compromisso nas outras datas, né? É complicado. E acho que já teve um outro dia que caiu no feriado, né? Não lembro. Acho que já teve. Não, né? Era alguma outra coisa que caiu junto. Então tá, gente. Muito boa apresentação. E até a próxima. Então, depois a gente define, mas provavelmente vai ser na segunda mesmo, tá? Tá bom. Então tá. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.